Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, antes de irmos direto ao assunto, não se esqueçam aqui dos comentários, dos recados que estão passando aqui para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Se você tiver algum pedido de oração, você pode deixar para nós nos comentários aqui do YouTube que eu vou estar respondendo e vou estar lendo a todos. Então vamos lá, pedidos de oração de hoje. A irmã Aline e a irmã Sandra, ambas pediram oração pelas mães. Então possamos estar orando pelas mães da irmã Aline e da irmã Sandra. A irmã Sandra pediu um pedido especial para que a mãe dela possa estar abrindo o coração a Cristo. Então a mãe dela ainda não aceitou a Cristo, possamos estar orando para que a mãe dela aceite a Jesus o quanto antes. E a irmã Tainara pediu oração pelo casamento e por ela, que ela está passando por uma depressão, porque ela perdeu um filho recentemente. Ela estava grávida e sofreu um aborto devido a alguns problemas de saúde que ela tem. Então, possamos estar orando pela irmã Tainara. Ela também pediu oração pelo pai, que já se vacinou e está sofrendo com alguns efeitos da vacina. Então, possamos estar orando pela irmã Tainara, pelo casamento dela e pelo pai da irmã. Então, vamos à pergunta de hoje. A irmã Thaís perguntou: quero saber por que Adonias queria a serva que cuidou de Davi nos últimos dias. Vou confessar, irmã Thaís, que eu não conhecia essa história a fundo. Passei assim bem de relance, aí eu fui estudar um pouquinho mais para entender o contexto que estava ali vinculado a essa história, né? Então vamos primeiro entender a história desde o princípio, lá no livro de 1 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 2 ao verso 4. Então disseram os seus servos: procure-se para o rei, nesse caso o rei Davi, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. Então, acho que só para... A questão aqui, a pergunta da irmã é por que Adonias queria a serva de Davi. Então, a serva de Davi aqui que a gente está vendo é Abissag, que cuidou de Davi nos últimos dias dele, quando ele estava já mais idoso. Um ponto aqui interessante e importante. Davi não a possuía, ou seja, Davi já era idoso, ele não tinha relações com ela. Mas ela estava lá justamente para fazer um cuidado que era muito comum antigamente, que era fazer o trabalho de aquecer o rei Davi, aquecer ele porque ele sentia frio, já estava velho, o corpo já não trabalhava mais como antigamente, então ela dormia com ele para aquecer o corpo dele, era uma prática antiga de medicinal. Verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, e 50 homens que correram adiante dele. Então aqui Adonias a gente vê que ele queria assumir o trono de Davi. Davi já estava no fim da vida, já estava idoso, já não conseguia nem aquecer o próprio corpo. Então o filho dele, Adonias, queria assumir o posto de rei. Vamos lá, verso 32 ao 34. Disse o rei Davi: chamai Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joaida. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai conosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então aqui nós vemos que Davi manda ungir o seu filho mais novo, Salomão, não Adonias, que era mais velho. E isso daí tudo já, mesmo com Adonias tendo essa intenção de reinar, mesmo ele sendo, vamos dizer assim, primogênito, ele era mais velho que Salomão, mas ele não era o primogênito já havia morrido, já que era Absalão. E Davi mandou ungir a Salomão nesse momento.
Então Adonias, que tinha os planos de reinar, e já estava bem claro isso a todos, não reinou. Vamos lá, verso 51 ao 52, ainda 1 Reis, capítulo 1. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matarás a teu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Então aqui, Salomão, já assumindo o trono, disse a Adonias: se você viver bem, se você viver em paz, não acontecerá coisa alguma contigo, eu não farei coisa alguma contigo, você pode viver sua vida tranquilamente. Mas, se você fizer algo mal, se você se corromper nos seus caminhos, terá as consequências disso. Então aqui a gente vê que Adonias, ele queria o trono, mas Salomão que foi ungido e Salomão que assumiu o trono. Então vamos lá, a gente já está chegando no ponto de responder a pergunta da irmã. 1 Reis, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Aqui Adonias conversando com Betseba. Disse, pois ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido eu te faço. Não me rejeites ela. Não me rejeites. Ela lhe disse, fala. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará que me dê por mulher a Abissag, a sunamita. Então está aqui a pergunta da irmã. Por que Adonias pediu a Abissag como esposa? Por que ele queria possuir, queria ter relações, queria que fosse esposa dele, Abissag, a sunamita? Então aqui a gente já tem que entrar em uma coisa importante para entender um pouco da história. Uma coisa importante para entender um pouco da história. Apesar de Davi não ter tido relações com a sunamita, com a Abissag, ela dormiu com ele para aquecer o corpo. E ela se tornou, por isso, concubina. Concubina, se a gente for estudar a origem da palavra, é comunhão de leito, companhia de cama. Por eles dormirem juntos, já colocava ela como concubina dele, mesmo eles não tendo relação, mesmo ela não sendo mulher de Davi. Então vamos agora, marca o dedo aí, 1 Reis, capítulo 2, que a gente vai voltar. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 12. É um pouco no livro anterior, capítulo 12, verso 8. 2 Samuel, capítulo 12, verso 8. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então aqui a gente está vendo que quando Davi assumiu o trono de Israel, ele possuiu tudo aquilo que era de Saul, tudo que era do rei anterior. Vamos agora no 2 Samuel 16, verso 21 e 22. 2 Samuel 16, verso 21 e 22. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizestes odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo, armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Ou seja, coabitar com as concubinas quer dizer que você está assumindo o trono, quer dizer que você está tomando posse do que era do rei anterior. E era essa a ideia de Adonias quando ele pediu para coabitar com a concubina, com a sunamita, que era a última serva que teve ali Davi, que teve a intenção de cuidar. E vamos lá agora, voltar em 1 Reis, capítulo 2, verso 21 e 22, para a gente finalizar. Disse ela, dei-se Abissag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher.
Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes Abissai a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino? Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zureia. Então aqui a gente vê que Salomão entendeu que o pedido dele era justamente uma forma dele ainda estar conspirando para assumir o trono. Ele tinha medo de Salomão, por isso ele pediu misericórdia a Salomão, mas mesmo assim ele continuou prosseguindo para que ele tentasse ser o rei ali de Israel. Ele tendo aceitado a princípio que Salomão era o rei, ele ainda tinha no seu coração o desejo de se tornar rei. E por isso ele pediu que a sunamita como mulher para ele. Ele tinha o desejo de ser rei. Então é essa a resposta para a irmã Thaís. Quando Adonias pediu a concubina, ele ainda estava com o desejo de ser rei no coração. E esse desejo, essa ruindade, essa mágoa que ele ainda tinha, o levou à morte, o levou à perdição. Então espero ter respondido a pergunta da irmã. Espero que tenha ajudado e que possamos sempre buscar cada vez mais o entendimento da palavra de Deus, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos do nosso Deus. Convido agora os irmãos puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir Tua palavra, podemos estudar, podemos compreender um pouco mais dos textos sagrados, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que com a história de Adonias, que possamos nós aceitar os Teus desígnios para a nossa vida, Senhor amado. Possamos rejeitar toda a maldade do nosso coração, que possamos rejeitar qualquer aspiração que não venha de Ti, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.